seja Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aproveitando que todos os irmãos encontram-se de pé, abra suas Bíblias no livro de 1 Reis. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 12. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 12. Todos encontraram, diz amém. Alguém ainda procura, diz misericórdia. Livro de 1 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 12. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Podemos ler de glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Agora, livro de 1 Reis ainda, capítulo 9, a partir do versículo 4. Louvado seja Deus, aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 4. Diz assim: e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua santa palavra, Jesus, foi lida neste momento diante da tua santa igreja. E eu peço agora, meu Deus, ao Senhor, que me conceda, Pai, a direção do teu Espírito Santo. Fala, Jesus, em meus lábios conforme a tua vontade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E pode exaltar o Rei Jesus com palmas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os dois lugares aonde nós lemos aqui, no livro de 1 Reis, aleluia, Jesus, trata-se de uma conversa de Deus diretamente com Salomão. Aleluia, nós vemos aqui Salomão pedindo a Deus para que viesse a confirmar a sua presença gloriosa em sua vida. Salomão pedia a Deus, aleluia, Jesus, que fosse com ele naquela obra a qual ele iria iniciar, porque todos nós sabemos, né? Aleluia, Jesus, que Davi teve o projeto de levantar um local de adoração a Deus, mas porém isso não foi concedido a Davi, mas o Senhor falou que isso aconteceria por intermédio do seu filho, Salomão. Então essa responsabilidade de edificar um templo a Deus, aleluia, foi passada a Salomão. E aqui nós vemos quando chegou o tempo de Salomão executar, aleluia, Jesus, essa missão, a qual Deus tinha separado ele para fazer. Então ele pediu ao Senhor que confirmasse a sua presença maravilhosa naquele lugar, naquela casa, naquele templo de adoração. Então nós vemos o Senhor respondendo claramente a Salomão: Salomão, se tu andar comigo, obedecendo os meus
então não teve sacrifício algum, então não houve renúncia alguma, porque aquilo não fez diferença na tua vida, mas nós provamos para Deus o nosso amor para com Ele, quando nós deixamos de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, igreja, a vontade do homem natural é pecar contra Deus. A vontade da nossa carne é pecar contra Deus. Por isso que o próprio Jesus falou, né, nos ensinou ali, por intermédio do apóstolo Paulo. Ele diz ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a própria palavra de Deus chega a nos ensinar que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e é uma luta tremenda e constante na vida de todos nós. Então, para agradar a Deus, é necessário nós abandonar os costumes da carne, os costumes mundanos, profanos, para obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que diz que tem vida para com Deus, mas porém não obedece os preceitos de Deus, na verdade não tem vida para com Deus. Aquele que diz que tem comunhão para com Deus, mas porém vive uma vida sem regra, sem limite, na verdade não tem vida para com Deus. Porque você viu aqui o próprio Deus falando a Salomão, para que eu possa verdadeiramente estar na tua vida, é necessário que você obedeça os meus preceitos, é necessário que você obedeça os meus mandamentos. Assim você também viu Deus falar aos israelitas que para ele ser Deus na vida dos israelitas, era necessário que os israelitas também abandonassem os costumes antigos para viver uma vida diferente, uma vida nova, né? Para com Cristo. Então, em todo tempo, igreja, o Senhor nos ensina que para ter vida com Ele, aleluia, Jesus, é necessário nós renunciar a nós próprios. Essa foi a palavra do próprio Jesus. E quantas pessoas que hoje dizem viver para Cristo, mas vivem uma vida sem regras, vivem uma vida sem limite, e ainda chega a falar, não precisa de tanta coisa para nós ter vida com Deus, não. O Senhor deixou o mundo aí para nós desfrutar. Quantos crentes que se diz crente, e tudo que está no mundo ele abraça, ainda tem a coragem de falar, não, Deus
que eu sempre costumo dizer é que ser crente é fácil. Qualquer pessoa pode abrir a sua boca e falar: eu sou crente. Isso não está proibido para ninguém. Até mesmo lá no boteco, se aquelas pessoas quiserem abrir a sua boca e falar que é crente, isso também não é proibido. Eles podem falar que eles é crente. Ou seja, falar que é crente é muito fácil. Mas o próprio Jesus chegou a nos ensinar que o crente a qual vai alcançar a salvação é aquele que verdadeiramente é temente a Deus, aqueles que deixaram de viver a sua vida profana, a sua vida mundana, para viver verdadeiramente para o Senhor. A palavra de Deus diz que no dia a qual Ele chamar, aleluia, Jesus, a cada um de nós, Ele irá separar o bode das ovelhas, né? Ele vai separar aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser. Por que Jesus falou isso? Porque não é simplesmente ser crente para ser salvo, não. Naquele grande dia, o Senhor pegará todo tipo de crente, né? De tudo quanto é ministério. Porque não é placa, igreja, que vai salvar ninguém. Eu costumo dizer que não é placa que vai te levar para o céu, não. Mas é se você estiver verdadeiramente enquadrado nessa palavra. Mas o difícil é hoje ver igreja que verdadeiramente prega essa palavra. O difícil ver hoje é pessoas que verdadeiramente têm compromisso com a verdade de Cristo, a qual nos levará ao encontro do Senhor. Nem todos que se diz cristão, porque hoje, como eu disse para vocês, todo mundo é crente, né? Você olha para as pessoas de qualquer maneira e diz: não, eu sou crente, fazendo práticas horríveis, e ainda abre a sua boca: não, eu sou crente. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu fazer aquilo, porque Deus quer meu coração. Mentira, engano de Satanás. Quantas pessoas têm abrido a tua boca: não, Deus só quer o coração. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não. Se você for olhar no início aqui, ó, no livro de Gênesis, se você for olhar no Novo Testamento, se você for olhar no livro de Êxodo, você vai ver em todo o tempo o Senhor exigindo do teu povo santidade. O Senhor exigindo do teu povo diferença. Tem que ser diferente o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E hoje o que tem acontecido? Os cristãos têm andado como o ímpio. As irmãs, muitas, têm andado como se fosse uma ímpia. Se não abrir a sua boca para falar eu sou crente, somente se olhar você não reconhece mais. E o pior de tudo é que não aceita mais repreensão. Está tão acostumada com aquela palavra que Deus é contigo. Porque muitas igrejas hoje só pregam Deus é contigo, Deus é contigo. Mas nós vemos aqui que o próprio Deus falou a Salomão: Salomão, para mim ser contigo, você tem que andar nos meus preceitos. Você tem que obedecer os meus mandamentos. E veja bem, Salomão ouviu a voz de Deus e obedeceu até onde deu para si. Mas quando o coração de Salomão, veja o quanto o coração do homem é imundo. Quando o coração de Salomão olhou para a água a qual teus olhos desejou, ele então deixou de lado os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, e começou a fazer a sua própria vontade. Porque o Senhor tinha ordenado a Salomão que não se casassem com mulheres estranhas. Por quê? Para que ele não aprendesse as suas práticas, para que ele não aprendesse seus costumes mundanos, os seus costumes idólatras. E Salomão seguiu até onde deu para si. Mas quando ele olhou para uma mulher a qual agradou teus olhos, né? Então ele preferiu fazer a sua própria vontade do que obedecer a uma ordem de Deus, e se casou com aquela mulher, com aquelas mulheres, e essa foi a perdição de Salomão. Então por que começou o declínio de Salomão? Porque ele colocou o desejo do seu coração acima de uma ordem de Deus. Ele colocou a sua própria vontade, ele seguiu pelo teu próprio impulso, porque os seus olhos se agradou daquilo que ele viu, e ele começou a colocar os seus desejos em primeiro lugar. E quantas pessoas
se dizem crentes, mas não são verdadeiros cristãos, porque tem deixado teus olhos dominar a tua vida, tem deixado o desejo do teu coração falar mais alto e tem pecado contra Deus, assim como Salomão pecou. Porque muitos só obedecem até onde dá para si, até onde é fácil, assim como o rei Saul, né? Pecou também, porque foi dada uma ordem divina para que ele destruísse os amalequitas. E ele entrou naquele lugar e começou a destruição. Mas diz a palavra de Deus que ele somente destruiu aquilo que era vão, aquilo que era vil, aquilo que era desprezível, ou seja, aquilo que não lhe chamou a atenção. E quando algo lhe chamou a atenção, ele também fez como Salomão, né? Deixou de lado aquilo que Deus tinha ordenado para colocar o desejo do seu próprio coração em primeiro lugar. E quantas pessoas, igreja, não têm vida para com Deus nos dias de hoje e ainda assim alegam que, porque não querem abandonar a vaidade, porque não querem abandonar o mundo de pecado, porque não querem largar o teu modo ímpio de viver. Estão vivendo de qualquer maneira e se dizendo cheios do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que para o Espírito Santo repousar sobre nossa vida é necessário uma conversão, é necessário uma transformação, igreja. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, não. O Espírito Santo requer primeiro que nós nos purifiquemos das coisas que aprendemos do mundo, para depois termos tempo do Espírito Santo. Observa bem. Quando Jacó, aleluia, Jesus ali se converteu ao Senhor, ele deu uma ordem às suas mulheres, né? Aquelas pessoas que estavam à tua volta: tirai dentre vós os deuses estranhos, mudai as vossas vestes e purificai-vos. Observa bem, Jacó tinha um voto para com Deus. Ele tinha falado com Deus: Deus, se o Senhor me livrar da fúria do meu irmão e eu tornar em paz, se o Senhor me der pão, se eu me der veste, se o Senhor cuidar de mim, quando eu retornar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó fez esse voto com Deus e passaram-se os anos. E quando Deus cumpriu para com Jacó, Jacó retornou, estava tudo bem, teu irmão já estava em paz. Então o Senhor falou novamente com Jacó: Jacó, lembra aquele voto, Jacó, que você fez comigo de levantar um altar a mim? Lembra aquele voto, Jacó, que você fez, que se eu te livrasse, então eu seria o teu Deus? Lembra-se, Jacó. E o que Jacó fez quando ele foi cobrado por Deus? Ele procurou aquelas pessoas que estavam à sua volta. Igreja, observe bem. Deus tinha aquele chamado na vida de Jacó, mas ele não foi de qualquer maneira fazer para Deus, não. Primeiro ele foi consertar aquilo que estava errado. Ele chegou até aquelas pessoas que estavam com ele e falou: olha, hoje eu vou cumprir o meu voto ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E quando ele terminou de falar isso, então ele disse: mudai as vossas vestes, né? Tirai dentre vós os deuses estranhos e purificai-vos. Então observa bem, para ser homem e mulher de Deus tem que ter um processo primeiro. Né? Daquela forma que você veio do mundo e continua daquela mesma maneira e se diz cheio do Espírito Santo, não. Para ser tempo do Espírito Santo é necessário se purificar, é necessário mudar as vossas vestes, é necessário tirar os deuses estranhos que há no meio de vós. E aquelas mulheres entenderam o que Jacó falou. E o que eu acho tremendo, igreja, tremendo, nessa palavra, apesar de muitos ignorar, né? Mas eu tenho esse foco X nessa palavra, onde ele diz para elas: purificai-vos, e ele não ordenou que elas tirassem o brinco das suas orelhas, não. Mas ainda assim elas tiraram os brincos das suas orelhas e as entregaram a Jacó. Então, se você for analisar essa palavra: tirai dentre vós os deuses estranhos, mudai as vossas vestes, purificai-vos. Por que aquelas mulheres arrancou o brinco? Porque elas compreenderam que para ser mulher de Deus, aqueles objetos iriam trazer
cervejinha fim de semana. Ah, tudo bem, nunca tive o costume de beber, né? Irmã, olha, você não pode assistir novela. Não, nunca gostei de televisão. Aí até hoje é fácil, vai indo. Mas quando fala, irmã, algo que agrada o teu coração, então vem aquela resistência. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí já é usos e costumes, né? Como tem muitos têm falado no dia de hoje para não obedecer à doutrina de Deus. Ah, mas isso é só usos e costumes. E eu até hoje tento entender essa palavra. Por quê? Que as pessoas dizem só usos e costumes e pensam que não precisa obedecer, né? Sendo que o próprio apóstolo Paulo, ele ensinou que os cristãos tinham que trazer um costume sobre si, um costume diferente de povo de Deus. Ou seja, o povo do mundo, ele tem seus costumes, né? A mulher mundana. Ah, mas eu não saio de casa sem antes retocar a maquiagem. Ah, mas eu não saio de casa antes de passar alguma coisinha assim no meu rosto. Ou seja, é um costume que aquela pessoa que é mundana, que não conhece a Deus ainda tem. Então, como povo de Deus, nós temos que ter um costume também de povo de Deus, a qual não foi abolido na palavra de Deus. Embora seja uso e costume, apóstolo Paulo falou assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Então você observa, é necessário que o cristão tenha um costume e um padrão de cristão para fazer a diferença. Hoje, muitos não querem mais aceitar a palavra de Deus, mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que muitos seriam chamados, mas poucos seriam os escolhidos. Poucos seriam os que iriam encontrar com Deus. Porque ele chegou a fazer uma comparação que há duas portas, um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho de difícil acesso, e poucos são os que entrariam por essa porta, mas que essa porta conduziria à vida eterna. E ele chegou também a falar, o próprio Jesus, que existe uma porta larga, né? Espaçoso o caminho. Muitos entrarão por ela, mas porém ela conduz à perdição. E quantos hoje não querem mais saber de doutrina? Ah, mas eu não vou para a igreja lá não porque prega somente doutrina. Ah, mas eu não vou para a igreja lá mais não porque a igreja deles pega apertado demais. Mas é a própria palavra de Deus que ensina a igreja que o caminho que leva ao céu é apertado. Para você encontrar com Deus, você tem que estar lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. E para que você possa ser purificado pelo sangue do Cordeiro, você tem que estar liberto do pecado, você tem que estar liberto do mundanismo. Enquanto está no mundo, é normal as pessoas do mundo praticar essas coisas, porque são mundanas, né? Mas o que o apóstolo Paulo falou para os cristãos? Não vos conformeis com as ignorâncias que antes havia em vossa vida, no tempo a qual vós não conhecias a Deus. Ou seja, quando não se conhece a Deus, é normal viver de qualquer maneira, né? Fazer tudo o que sobe ao coração. Mas quando passamos a ser servos e servas de Cristo, igreja, o velho homem tem que morrer. A velha mulher tem que morrer. Aqueles costumes mundanos têm que morrer. Porque quando se conhece a Jesus, a palavra de Deus diz que é o início de uma nova vida. A palavra de Deus diz, aleluia, Jesus, que nosso Jesus instruía um homem, né? Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma poderá entrar no reino de Deus. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, quando nós nascemos da carne, né? Aprendemos tudo que não presta, aprendemos mentir, aprendemos a andar de qualquer maneira, tudo que não presta que o mundo oferece, nós praticamos. Por quê? Nascemos da carne. Mas no dia que nós nascemos da água e do Espírito, é início de uma nova vida com Cristo. As práticas da carne têm que ficar para trás. As manias e costumes da carne têm que ficar para trás. Muitos hoje dizem, aleluia, aquilo que está ali no livro de Romanos, como eu disse para vocês, né? Oh, irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitos pensam, então, vou só levantar a mão
não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses são os que não há condenação. Então nada adianta se batizar e continuar praticando tudo que o mundo oferece. Estou salvo porque eu batizei. Estou salvo porque desci as águas, igreja. O que Jesus disse a Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma poderá entrar no reino de Deus. As águas é fácil, né? Agora nascer do Espírito é você abominar o pecado. É você abominar a vaidade. É você deixar o teu querer, o teu desejo em segundo plano para colocar o de Deus em primeiro lugar. Não é tão fácil, né? Hoje as igrejas têm pregado facilidade, mas eu tenho dó, pena desse falso profeta. Eu digo falso profeta porque além de condenar a si próprio, está condenando muitas almas. Pastor, posso usar batom? Pode, minha filha. Pastor, posso usar brinco? Pode, minha filha. Pastor, não tem nada a ver eu andar com as roupas que eu me sinto bem, não? Nada a ver, minha filha. Fica à vontade, está enganando as almas. E naquele dia que essas almas vierem a perecer, ai daquele pastor. Mas aqueles que deu ouvido ao pastor também não ficará impune, não. Porque a palavra de Deus diz: errais o homem por não examinar as Escrituras. Sem santificação, ninguém verá Deus. Pode-se fazer tudo, né? Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo pode se fazer, mas ao homem ou à mulher de Deus, não se esqueça desse pedaço também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo está ao nosso alcance, igreja. Mas se você é servo, se você é serva de Deus, as coisas do mundo não podem dominar a tua vida. Os costumes mundanos não podem dominar a tua vida. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que ser diferente em toda a tua maneira de viver. Não é somente o coração. No livro ali de 1 Tessalonicenses 5:23, você vai encontrar assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para que vós sejam irrepreensíveis na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observar-se, igreja, não é só o coração não, viu? Aquele que tem pregado que Cristo quer seu coração é mentiroso. Porque se Deus quiser somente o coração, quando Jacó foi cumprir o teu voto, era somente ele falar para as suas mulheres: dai o coração a Deus, né? Deus quer o coração de vocês, a partir de hoje o coração de vocês é de Deus. Jacó não falou isso não. Quando ele foi cumprir o voto, ele fez uma série de ordenanças para que eles pudessem ser povo de Deus. E sim, Moisés, para que os israelitas pudessem também ser transformados em filhos de Deus, foi passado tantos mandamentos. Olha lá no livro de Levítico, somente regras para os israelitas obedecer, para que eles tivessem vida com Deus. Então Cristo não quer somente seu coração, Ele te fez corpo, alma e espírito, porque Ele quer você também corpo, alma e espírito para Ele, vivendo totalmente para Ele. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então que essa palavra, né, fique no coração, aleluia, Jesus, de cada irmão e de cada irmã. E não seja profano, né, como foi Esaú, que trocou o direito de sua primogenitura por um prato de lentilha. O que quer dizer essa palavra? Trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Trocou aquilo que vinha de Deus por um prazer momentâneo, por um prazer carnal, por um prazer somente naquele momento. E quantos têm feito assim como Esaú? Trocando a vida eterna, né, os prazeres terrenos e mundanos, colocando aquilo que Deus preparou por algo tão perecível qual o mundo oferece. E ali no livro de Hebreus nós vemos o apóstolo Paulo falando para nós: não seja profano como foi Esaú, que trocou o direito de primogenitura, algo que vinha de Deus, por um prato de lentilha. O prato de lentilha você encontra aí toda hora, né? É batom, é brinco. Mas eu amo tanto. Mas eu gosto tanto.
Se você não renunciar, de maneira alguma, entrará no reino de Deus. Homens, né? Tem que ser santos homens de Deus, separados homens de Deus. E as mulheres têm que ser santas mulheres de Deus, separadas para Deus. Então, aquilo que eu não pude falar, igreja, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Mas desse? Porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, o da mulher, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam os homens. Viu? As piores coisas procedem do coração do homem. Muitas pessoas dizem, Deus quer só o coração. Não. Deus quer corpo, alma e espírito. Pode exaltar o Rei Jesus com palmas.